partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. É bebendo ou bebendo? Sai daqui, Mocorongo. Fala comigo, bebê. E com você, é claro que eu falo. Vem comigo. É play no fim de semana. Play também nas ocorrências policiais. A partir de agora, os principais assuntos. As informações dos bastidores da polícia em Anápolis e região, claro. Você fica sabendo aqui na emissora da Paz e do Bem, juntos com as ocorrências. Lucas Cavalcante. E eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência, juntos também com a Morada Materiais para Construção. Olha, aproveite este sábado para conferir promoções especiais. Economize toda linha de produtos do básico ao acabamento, sua obra do começo ao fim. Tudo isso na Morada Materiais para Construção, que fica ali na região do Filósofo Machado, na Avenida Ayrton Senna, sentido Joanápolis. Confira no Instagram, @morada.anápolis. As ocorrências da São Francisco também tem o oferecimento de Prócer Vigilância e Segurança. Na Prócer, treinamento é prioridade. Toda a equipe passa por capacitação contínua para garantir atendimento profissional, eficiente e de excelência. Pensou em proteção com qualidade e preparo? Pensou Prócer Vigilância e Segurança. Ligue 3703-8876. No plantão das últimas horas, teve funcionários que foram flagrados furtando um estabelecimento comercial aqui na região central de Anápolis. A casa caiu? É, o patrão viu e a polícia foi acionada. Operações na área do 4º Batalhão, 28º Batalhão, ações também da Polícia Civil na região de Goianápolis. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora na 97.7 FM. E olha, ontem pela manhã foi confirmada a morte do Pedro Augusto Guimarães de Paula, conhecido como Guga. Ele tinha 37 anos e foi alvo de disparos de arma de fogo na noite da última quinta-feira na Avenida Jorge Guimarães, na esquina com a Rua Joel, ali no bairro Santo André, na região próximo ali ao antigo centro de zoonoses, para facilitar a localização do nosso ouvinte. Próximo também ali ao Clube da Cana. Segundo informações da Polícia Militar, 2 homens em uma moto passaram pelo local e atiraram contra a vítima. A suspeita é de que um dos disparos tenha atingido a cabeça do Pedro Augusto. Ele foi socorrido pelo SAMU, levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis, o EANA, mas devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu. A confirmação do óbito dele foi ontem. A gente recebeu essa informação por volta de 9, 10 horas da manhã de sexta-feira. A investigação do crime está na fase inicial. Ontem eu conversei com o delegado responsável pelo caso. A Polícia Civil vai analisar imagens de câmeras de segurança instaladas na região. Pessoas que conheciam o Guga informaram que ele trabalhava às vezes como caminhoneiro e que ele estaria envolvido na comercialização de rebites. Estaria envolvido com o tráfico, segundo informações que também já foram repassadas para a polícia. Uma eventual discussão por conta de rebites teria sido o motivo para que ele fosse alvo de disparos de arma de fogo. Mas conforme eu disse, ainda são as primeiras informações, uma investigação inicial a respeito desse caso, né? Uma situação que aparenta ser uma execução. Até porque, conforme eu disse, um dos disparos atingiu a cabeça do rapaz. Este homem, de 37 anos, do Pedro Augusto Guimarães de Paula. Segundo testemunhas, pessoas que estavam na região e ouviram os disparos, foram aproximadamente 6 disparos efetuados contra a vítima.
Agora a gente aguarda esse trabalho investigativo. Alguns pontos não podemos divulgar, obviamente, para não atrapalhar o trabalho da Polícia Civil por meio do GIH, que é o Grupo de Investigação de Homicídios. Então, seguimos acompanhando e as próximas novidades que serão divulgadas oficialmente, com certeza os detalhes você vai ficar por dentro aqui no São Francisco News. Aos familiares e aos amigos da vítima, os nossos sentimentos. Olha, a Polícia Civil realizou mais uma importante operação e ontem, com a atuação do delegado Manuel Vanderick e as equipes da Delegacia do Idoso, uma clínica clandestina foi interditada pela Polícia Civil após denúncias de maus tratos, condições insalubres e trabalho análogo à escravidão. Os agentes encontraram aproximadamente 11 idosos no local. Segundo a Polícia Civil, o responsável pelo estabelecimento, um advogado que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime em Anápolis e Abadiânia, ele conseguiu fugir antes da chegada dos policiais e agora é considerado foragido. A polícia chegou até essa clínica a partir da denúncia de uma idosa que conseguiu sair do local, acionou a família e relatou as condições precárias. Segundo ela, além de ser maltratada, ela e outros idosos eram obrigados a cuidar dos outros internos sem qualquer estrutura ou assistência adequada. Alguns desses idosos conversaram com agentes da Polícia Civil, conversaram com o delegado Manuel Vanderick e, em depoimentos emocionantes, contaram o que eles estavam passando. Doutor, mas eu sofri, doutor. Doutor, você sabe por que passar fome e ver comida? Ô, doutor, mas eu sofri, come que tá aí, ó. Sabe? Eu sofri, doutor. Nossa, a senhora não quer nem chorar, porque agora eu tô diante de uma pessoa tão digna. Não vou nem chorar. Mas a senhora pode chorar, se ela quiser chorar não precisa ficar com vergonha, não. Entendi. Eu tô perto de uma pessoa tão digna. Não posso chorar. Pode, isso não é problema não. Eu tive na outra. Doutor, eles falam assim, meus filhos falam assim, a senhora não tá bem. Doutor, eu gosto de rir, cantar, chorar, rezar. Eu gosto de ver a vida sorrir, doutor. Eu gosto de ver a vida cantar. Entendi. Então, eu gosto de ouvir música. Eu tô doida pra ir embora, doutor. E a casa? A senhora tem casa lá em Anápolis? A senhora tem casa em Anápolis? Não, meu filho tem. Entendi. Meu filho tem. Aí ele disse que vai comprar uma pra mim. Entendi. Morar perto dele. Entendi. É um tratamento de maltrato. Trata a gente só gritando, conversa com a gente só gritando. E tem médico? Não tem médico. Tem enfermeiro? Não tem enfermeiro. A alimentação da senhora, como é? Arroz, feijão, um pedaço de carne e às vezes uma verdura. E aí, de manhã tem o café da manhã, que eu vi, que é o leite com pão. Pão de forma. E leite. Café com leite e pão de forma. Certo. E janta? E o lanche é suco com bolacha. Certo. E a janta é a mesma coisa do almoço. Não, a janta é macarrão. Janta é macarrão. E o que a senhora falou? Que eles judiam de quem tem mais dificuldade aqui, de quem tem problema. E a senhora disse que... Com grito, com supapo. Eles trocam as fraldas. A senhora falou que troca a fralda uma vez por dia? Uma vez cada 24 horas. A cada 24 horas. E dá banho e troca a fralda. E tem vezes que não dá banho e com 24 horas só troca a fralda? Só troca a fralda. Quero sair. Entendi. A senhora toma medicação? Toma.
tomo 2 comprimidos para dormir e tomo remédio para pressão e para o coração. Ouvimos o depoimento de 2 das idosas que foram resgatadas pela Polícia Civil. De doer o coração, né, gente? De pensar que 99% desses idosos que são deixados em abrigos têm família. E às vezes o que mais dói no coração dessas pessoas é a saudade dos filhos, dos netos. E, infelizmente, algumas das famílias pensam que os idosos, as pessoas que talvez tenham alguma comorbidade, têm demência, têm Alzheimer, são descartáveis. E por isso as pessoas pagam 2 salários mínimos para depositar os idosos em locais que eles nem querem saber se estão tratando bem, se não estão tratando. Não, tá lá, se estiver vivo, para algumas famílias é o que basta. É preciso que as famílias repensem esses casos. Porque a pessoa idosa, no caso aqui dessa primeira senhorinha, falou que gosta de dançar, que gosta de brincar. Imagina como é que fica o coração de uma pessoa dessas. Lembrando que há muitos e muitos anos ela ajudou a família, ajudou os filhos, e agora esse é o presente que ela recebe no fim da vida, ser descartada num abrigo. É de doer o coração. E o que me deixa ainda mais triste, porque a gente sabe que não é um caso isolado. Daqui a alguns meses, algumas semanas, a gente vai estar falando da mesma coisa em outro local da cidade. Ah, Jonathan, mas a polícia tem que atuar. Mas não são todos os casos que a polícia tem conhecimento. Nesse caso em específico denunciado ao Dr. Manuel Vanderick, uma idosa conseguiu sair do local e denunciou a situação de maus tratos à polícia. E se não fosse isso, hoje a realidade seria a mesma. É um fato que nos preocupa, mais um caso de abrigo clandestino aqui na cidade de Anápolis. E a gente não isenta também aqui a responsabilidade de uma pessoa, né, que é conhecedora da lei, de um advogado, que novamente vai ser preso. Os policiais encontraram ali sujeira, camas sujas de urina, né? Não havia ali funcionário qualificado para cuidar dos internos. Os 11 idosos com idades de até 90 anos, de acordo com a Polícia Civil, eles foram resgatados em abrigos, por exemplo, no São Vicente de Paulo, na Casa de Acolhimento Guadalupe, que são de responsabilidade da Prefeitura de Anápolis. A administração do município está entrando em contato com as famílias através da assistência social. Algumas, inclusive, são famílias de outras cidades, para que os idosos possam ser resgatados. Alguns parentes que já entraram em contato com a prefeitura relataram que pagavam mensalidades entre R$ 1.800 e R$ 2.500 pela estadia dos idosos. Alguns, segundo os depoimentos, não imaginavam as condições desumanas em que viviam. Mas eu vou dizer para vocês, vou ser sincero, muitos não estavam nem se preocupando, pagando, e o idoso estando vivo dentro do abrigo, era o que eles queriam, né? Não faziam questão de visitar. É uma situação triste, gente, muito triste. Vamos aguardar os próximos desdobramentos dessa investigação por parte da Delegacia do Idoso, parabenizando mais uma vez a equipe coordenada pelo Dr. Manuel Vanderick. Profissionais da Polícia Civil, pessoas que dedicam seu profissionalismo e pensam na vida do próximo. No caso dos idosos, é um trabalho de referência aqui na cidade de Anápolis. Obrigado também aos abrigos que prestam bons serviços. Temos em Anápolis, sim, abrigos que prestam serviços dignos a essas pessoas, mas são poucos e às vezes não tem vaga o suficiente para acolher esses idosos, né? Uma fila que não tem fim, e que a polícia continue, e através das denúncias que são fundamentais nesses casos, continue fechando e prendendo os irresponsáveis que conduzem esse tipo de trabalho aí em Anápolis ou em qualquer canto aqui do estado de Goiás e do nosso Brasil. Que essas pessoas sejam responsabilizadas criminalmente. Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, detalhes de funcionários que foram flagrados furtando uma carga em uma distribuidora aqui da cidade de Anápolis. Mais um caso que envolve um idoso de Anápolis, teve ameaça envolvendo aluguel, ações da Polícia Civil na região de Goianápolis
e outros fatos, outras ocorrências também em destaque nas últimas horas. O intervalo é super rápido, daqui a pouco a gente volta. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Vamos juntos neste sábado 22 de fevereiro, abraçando você que nos acompanha também pelo nosso canal do YouTube, Rádio São Francisco 97.7 FM Anápolis. A você, obrigado pela companhia também aí nos grupos de WhatsApp em Anápolis e região. Abraçando o meu amigo Diácono Max, alô Diácono, obrigado pela audiência de sempre aqui na Rádio São Francisco, toda a turma aí no Ceasa, no Mercado do Produtor. Rogério, aí no Mercado Municipal, um abraço pro Jano também. Olha, 3 funcionários de uma empresa de distribuição foram flagrados furtando fardos de açúcar em Anápolis. O caso aconteceu na tarde de ontem, no setor central. E sabe quem descobriu tudo isso? O patrão deles. O dono da empresa viu tudo através das imagens do sistema de videomonitoramento. De acordo com a Polícia Militar, o empresário acionou a equipe policial após constatar que os funcionários estavam desviando a carga junto com os pedidos a serem entregues. Além das imagens, ele apresentou testemunhos de outros trabalhadores que presenciaram o crime. Um dos funcionários, o HVB, as iniciais dele, de 29 anos, relatou à Polícia Militar que flagrou o momento do furto e questionou um dos envolvidos, o AOJ, de 36 anos, sobre o que estava acontecendo. Segundo o funcionário que flagrou a situação, o A teria perguntado quem mais sabia do fato. E, ao descobrir que o técnico de informática da empresa também tinha conhecimento, ordenou que as imagens do circuito interno fossem apagadas para evitar problemas. Só que o patrão também já estava sabendo da história. Os 3 suspeitos, o AOJ, de 36, o DAF, de 40 e o FHM, de 38 anos, confessaram o crime e afirmaram que, ao perceberem que haviam sido descobertos, se desfizeram da carga furtada. No entanto, um deles, o que pediu para que apagasse as imagens das câmeras, ele disse que não tinha exigido a exclusão das imagens. Deu um migué, deu uma de Nelson, mas a casa caiu para os 3. O empresário manifestou interesse em registrar a ocorrência e acionou o advogado da empresa. A Polícia Militar conduziu os envolvidos até a central de flagrantes da Polícia Civil para as providências cabíveis. Que coisa feia, hein, meus queridos? Os 3 unidos lá furtando fardos de açúcar no nariz do patrão. E ainda depois que um deles viu que a casa tinha caído, ainda pediu pro colega apagar as imagens das câmeras de segurança, né? Se eles vão ficar presos é outra história, mas acho que o serviço, eles vão ter que bater em outra porta, e ainda mais com histórico desses, né? Vão ter que fazer um curso de qualificação em outra área. Curso de ética, primeiramente, para depois procurar um outro serviço. Que absurdo, gente. Olha, na manhã de ontem, uma ocorrência foi registrada na Avenida Pedro Ludovico, na região da Vila São Joaquim. A situação envolvia um idoso que havia sido trancado em uma loja comercial sem ventilação, cuja única entrada de ar era uma porta sanfonada. Segundo o relato, o idoso de 77 anos encontrava-se em condições de alerta, ainda que tenha sido ouvido pedindo socorro, alternando momentos de gritos e choro. O chamamento foi realizado por um homem de 48 anos que conhece o idoso e relatou a situação à central do Copom, descrevendo o ambiente e apertado, por conta da impossibilidade da ventilação da loja. Ele ligou para a polícia. A equipe policial, ao chegar no local,
em contato com o solicitante, esclareceu que o idoso reside na própria loja, o que explica a ausência de janelas. A medida de trancá-lo foi adotada para sua segurança, pois ele já havia saído sozinho e se perdido, chegando inclusive a atravessar a Avenida Pedro Ludovico, quase sendo atropelado. Durante a vistoria, uma policial conversou com a mulher de 51 anos, vizinha do local, que confirmou a identidade do idoso. Ela explicou que o filho do idoso, de 42 anos, auxilia o pai durante o período diurno e, em conjunto com uma cuidadora que realiza visitas para limpeza e companhia, tenta manter a segurança dele. O filho confirmou a versão apresentada, ressaltando que a medida de trancar o pai visa protegê-lo, uma vez que, em ocasiões anteriores, ele se perdeu. Com informações e esclarecimentos prestados por todas as partes, a ocorrência foi considerada esclarecida e foi encerrada. A polícia averigou as condições do local, constatou que o imóvel é uma casa comercial comum, com geladeira, alimentos e água, e sem indícios de maus tratos, e orientou ali os envolvidos sobre a importância de um acompanhamento mais efetivo, principalmente com a presença de uma cuidadora em períodos prolongados. Menos mal, esse idoso não estava sendo alvo de maus tratos, mas a situação preocupou uma pessoa que notou a situação, que ele estava num ambiente fechado, dentro dessa área comercial, que é também uma casa. Nada de grave foi constatado pela Polícia Militar, mas orientações foram repassadas às pessoas que cuidam desse idoso. Só confirmando aqui a idade desse idoso de 77 anos, fato que foi registrado ontem pela manhã na Avenida Pedro Ludovico, na região da Vila São Joaquim. E a dona Carmelita Garcês participa aqui das ocorrências policiais, comentando sobre os depoimentos que a gente trouxe no primeiro bloco do plantão policial da Rádio São Francisco, sobre os idosos que estavam sendo alvos de maus tratos em uma clínica clandestina aqui na cidade. Dona Carmelita, bom dia. Nossa, essa reportagem de vocês agora mexeu com o meu coração, porque graças a Deus tem uma filha que é um anjo. Ela mandou construir uma casa para mim e me dá toda a assistência. Nossa, mas tem filho que não tem coração mesmo não, né? Eu tenho minha filha única, mas, nossa, ela me trata como se fosse uma princesa, sabe? Eu me emocionei, eu tô aqui chorando através dessa reportagem, viu? Tem filho que não considera a mãe, e eu tenho uma filha e graças a Deus ela casou, bem casada, e meu genro é outro filho que eu tenho, que eles me tratam muito bem. Se eu machucar um dedo, eles se preocupam, nossa, isso aí é emocionante, viu? Da pessoa ter descalço desse jeito. Tá aí o depoimento da dona Carmelita Garcês, e que tenhamos mais exemplos assim, né? A dona Carmelita, uma pessoa já idosa, mas que recebe os cuidados da filha, do genro, recebe esse apoio da família. Muitas vezes, gente, não é só ter ali uma casa, ter uma geladeira cheia, né? Ter televisão, ter todos os itens ali, os móveis necessários, né? Ter uma despensa ali abarrotada de alimentos. Às vezes não é só isso. Muitas vezes o idoso quer conversar, quer ouvir uma música, quer às vezes sair para fazer uma caminhada, quer ter um abraço dos netos da família. Vocês querem um exemplo disso? Visitem os abrigos aqui da cidade. Um exemplo, visite ali o abrigo Nicéforo Pereira, na região do bairro Jundiaí. Quando você chega lá, e eu em várias vezes estive no abrigo, eles querem conversar, às vezes do jeito deles, cada um da sua forma, mas querem ouvir, querem dar um abraço. E às vezes, nos dias de visitas, eles ficam lá na expectativa. Será que o meu filho vai vir? Muitos comentam. Será que a fulana vai chegar aqui? Ficam na expectativa. O dia de visita nos abrigos, acho que são os dias mais esperados por eles. Eles contam as horas para saber
que dia que vai ter a visita e o horário que o filho, que a filha vai chegar. E muitas das vezes eu, Jonathan Cavalcante, já presenciei eles voltando para os quartos, chorando, tristes porque o filho, o familiar não foi visitar, a irmã não foi visitar. Então, é um assunto que precisa sempre estar em pauta e precisamos respeitar esse público. Tenho certeza que muitos aí que estão ouvindo a gente são idosos, pessoas que querem viver a vida com muita saúde, continuam ouvindo a Rádio São Francisco, vão pra feira, têm suas atividades, gostam de ir pra igreja. Precisam ter um respeito, ter o nosso carinho. E aqui na São Francisco, vocês têm um espaço privilegiado, vocês que mandam aqui na gente. Quiserem nos visitar, o espaço está sempre aberto aqui, tá bom? Contem sempre com o apoio da Rádio São Francisco e também dos frades franciscanos por meio da província do Santíssimo Nome de Jesus no Brasil. Olha, temos também situações que envolvem ameaça nas últimas horas em Anápolis, uma ocorrência que foi registrada no residencial Vila Feliz. A pessoa ligou para a polícia dizendo que o vizinho estaria sendo ameaçado por conta da falta do pagamento de aluguel. E aí o suspeito estaria armado, tirando as coisas dele e jogando na rua. A equipe policial esteve no local e o responsável pelo imóvel teria fugido. A polícia fez patrulhamento, mas não localizou. A vítima confirmou o relato aos policiais, apresentando áudios e mensagens do proprietário do imóvel, informando que era para ele, no caso o inquilino, devolver a chave da casa, porque senão ele iria resolver de outro jeito. Ele disse que o dono da casa saiu atrás dele com uma pistola na mão e falou que se ele não saísse da casa ia meter bala na sua cara. A vítima informa que saiu correndo para uma mata próxima à sua casa, até porque ele não quis apostar, né? E aí afirma que ligou para sua mãe, para que ela ligasse para a PM, e a partir disso, né, eu acho que esse ex-inquilino a partir de agora acho que não vai querer ficar nessa casa não, vai procurar outro local para morar. Ele manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor das ameaças, que tem o primeiro nome de Mauro, segundo o boletim da Polícia Civil. Abraçando a dona Elizabeth, lá do setor Village Jardim, obrigado pela participação. A Cida do bairro Santo Antônio, bom dia, verdade que você está falando sobre os asilos, eu sempre levo até cantor para eles, vou te mostrar, no próximo que eu for, vou te convidar, pode me convidar mesmo, hein, dona Cida, né? Pode mandar mensagem para mim que a gente organiza para fazer essa cobertura, tá bom? Obrigado pela participação, também minha amiga Edna, lá no bairro da Lapa. Olha, a Operação Impacto seguiu firme ontem, sexta-feira, em Anápolis, com atuações, por exemplo, do 4º Batalhão, realizando abordagens estratégicas na região sul de Anápolis. As equipes estão mobilizadas para reforçar a segurança pública, ampliando a presença policial e garantindo a ordem e tranquilidade para a população. Ontem também, na área do 28º Batalhão, foi realizada a Operação Anápolis Pacificada, com todo o efetivo dos policiais militares do Grupo Tático de Anápolis, onde foram realizadas abordagens estratégicas em vias principais da área norte da cidade, abordagens a bares, distribuidoras e pessoas em atitudes suspeitas. São 7h23, reta final das ocorrências policiais aqui na São Francisco. No dia 21, também conhecido como ontem, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Goianápolis, no âmbito da campanha Mulher Mais Segura, conseguiu capturar um indivíduo que agrediu a companheira com socos no rosto e na cabeça e também praticou ameaças com uma faca. Segundo a Polícia Civil, a mulher foi agredida e ficou ali em observação no Hospital Municipal de Goianápolis e foi submetida a uma tomografia computadorizada em virtude das agressões. Na ocasião, foram realizadas diversas diligências para realizar a captura do indivíduo que foi encontrado escondido na região de Goianápolis. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. E esse agressor,
que aconteceu com ele, produção? A casa caiu? A casa caiu pra ele, tá na cadeia. E é assim que tem que ser mesmo. Um bom dia também para dona Elizabeth no bairro Santo Antônio, participando aqui com a gente. Vamos com o último destaque de hoje nas ocorrências policiais aqui da Rádio São Francisco, porque na região do Filóstro Machado, um homem foi preso. Isso porque a polícia recebeu informações do serviço de inteligência sobre um indivíduo que estaria circulando cédulas falsas na região. E aí a polícia, você sabe, não leva dúvida para casa. Chegando no endereço, os policiais foram recebidos pelo indivíduo, que admitiu ter adquirido, gente, R$8.000 em notas falsas, de R$100. E como que ele adquiriu isso? Por meio de um site na internet. Imagina só, o cidadão compra R$8.000 em notas falsas pelo valor de R$100. Ele ainda indicou que o dinheiro estava guardado em uma gaveta de seu guarda-roupa e autorizou a entrada da equipe para a apreensão do material. Durante a busca, os policiais encontraram 79 cédulas falsas, totalizando R$7.900. Além disso, a embalagem utilizada para o transporte das notas foi localizada dentro de uma lixeira na residência. E agora o que a polícia vai fazer? Junto com a PF, né? Vai investigar o endereço, porque se ele comprou, tem alguém que produz as notas falsas. Então, diante dos fatos, esse homem foi detido e encaminhado à delegacia da Polícia Federal. Situações de notas falsas, moeda falsa, é com a PF, não com a PC, que é a Polícia Civil. Indivíduo que vai ter que prestar os seus esclarecimentos, e agora a investigação segue para apurar a origem das notas e os possíveis envolvidos na falsificação e na comercialização do dinheiro falso. É cilada, Bino. Gente, sendo assim, encerramos o plantão policial nas últimas horas, abraçando meu amigo Welder Costa, tá acompanhando a nossa programação de ônibus, ouvindo a 97.7. Bom trabalho para você, meu amigo. Abraçando também a dona Wilma aqui, rapaz. Visita ilustre nos estúdios, dona Wilma, cônjuge do nosso colega Nilton Rodrigues. Obrigado pela presença aqui também com a gente. As ocorrências têm um oferecimento de Prócer Vigilância e Segurança. Pensou em proteção com qualidade e preparo? Pensou Prócer Vigilância e Segurança. Ligue 3703-8876. Oferecimento também de Morada Materiais para Construção. Toda linha de produtos do básico ao acabamento. Sua obra do começo ao fim é na Morada Materiais para Construção, na Avenida Ayrton Senna, no Filóstro Machado, sentido Joanápolis. Na segunda-feira tem muito mais para você. Na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais.